A gente vai falar hoje sobre um tema que eu sou apaixonada. Não sei vocês, mas assim, faz toda a diferença na nossa vida quando a gente conquista essa habilidade da conexão, que é algo que é absolutamente humano, mas que a gente foi perdendo, né, ao longo do tempo. Então, algumas habilidades que são naturais do ser humano, como a criatividade, por exemplo, a gente também está perdendo. A gente está sendo, né, tolhido o tempo todo e aí a gente desaprende a ser criativo. E da mesma forma, a criatividade, a gente também está desaprendendo a se conectar. E aí eu trago esse tema hoje, que para mim é um tema assim, extremamente relevante e que, sem dúvida alguma, ele vai fazer toda a diferença no mundo, no futuro, né, que está por vir. Então, na live de hoje a gente vai falar sobre conexão, porque, como eu estava já adiantando, é um problema que a gente percebe no mundo atual, né? Se vocês observaram aí os posts que a gente colocou essa semana, a gente trouxe justamente isso, né? A dificuldade que nós temos hoje de dialogar. E quando eu falo dialogar, não é no sentido de conversar, se comunicar, mas é no sentido de realmente ter a conexão, do diálogo, de ser escuta e fala. Então, essa troca, ela não está existindo mais, né? Várias e várias situações a gente pode ver hoje em dia de pessoas que estão falando algo importante para nós e a gente não consegue se conectar com essa pessoa porque a nossa mente não para, tá? E aí a gente tá ansioso para o que vai acontecer lá no futuro, ou a gente tá remoendo alguma coisa do passado, ou a gente tá disperso com alguma distração qualquer. E muitas vezes a gente perde na comunicação informações extremamente relevantes. E perde não só a informação, como a gente perde o contato com as pessoas. A gente perde a oportunidade de criar essa conexão com outra pessoa, que é algo extremamente rico para o ser humano. E isso acaba desumanizando a gente, tá? E por isso que hoje a gente tem tantas pessoas distantes, os relacionamentos cada vez mais complicados, não só no trabalho, mas em casa, por conta dessa dificuldade de conexão que a gente tem, né? Conexão com os filhos, às vezes o filho tá falando alguma coisa para você e você tá no celular, o marido também tá falando e você tá pensando no problema do trabalho, no trabalho alguém tá te falando alguma coisa e você tá pensando no problema com o marido ou com a mulher, enfim, então você nunca tá no momento presente e nunca tá se conectando de fato com a pessoa com quem você tá se relacionando. Isso é extremamente prejudicial para o ser humano. E aí existe um termo que eu acho assim bem chocante, mas é bem adequado, que hoje a comunicação que a gente exerce é a comunicação cemitério. O que é a comunicação cemitério? Muitas pessoas estão ali, mas ninguém está ouvindo, né? Só existem os mortos ali. Então, é bem isso, né? As pessoas estão ali, mas ninguém está ouvindo. Então, isso é grave e a gente precisa acordar para isso, porque isso vai ser o diferencial no futuro que a gente vai ter aí para frente, tá? E aí, assim, eu também citei um autor que eu gosto muito, que é o John Maxwell, que ele escreveu um livro justamente falando sobre esse tema, onde ele diz que todos se comunicam, poucos se conectam, porque a comunicação ela é importante para a comunicação ela é importante para a conexão, mas ela sozinha não garante a conexão. Então é importante a gente ter esse discernimento de se a gente está se comunicando, conectando, ou se a gente está só se comunicando, só falando, né? Só fala, mas existe uma barreira aqui para a escuta, tá? E esse vazio desses diálogos que a gente está tendo hoje, que a gente vê, por exemplo, quando não tinha o coronavírus, que você ia para um café, que você ia para um restaurante, o que é comum de você observar? Se você observar as mesas ao redor, nos bares, nos restaurantes, nos cafés, é um casal, por exemplo, cada um no seu celular, o tempo todo ali no celular. Aí, de repente, eles param para tirar uma foto para postar na rede social. Aí, na hora que eles param para tirar essa foto, aí eles sorriem, se abraçam, casal perfeito. Mas na vida real ali não existe conexão. Quem é que já viu isso na vida real, né? É a coisa mais comum do mundo. Assim como filhos, assim como trabalho, enfim. Então, a gente não está se conectando. E existe uma explicação para isso,
né? Assim, eu não sei se vocês conhecem um sociólogo, que ele faleceu recentemente, mas eu sou uma fã dele, que é o Zygmunt Bauman, que ele criou um termo chamado sociedade líquida. E ele tem um livro também chamado Amor Líquido, em que ele fala justamente desse problema que nós estamos vivendo nessa geração. É uma geração muito conectada do ponto de vista da tecnologia, mas pouco conectada do ponto de vista humano, né? Em todos os lugares, né, Melissa, que a gente vê isso. Então, assim, o Zygmunt Bauman, ele falou isso numa época que isso não era nem tão visível assim, né? Assim, ele já estava estudando a sociedade já há um tempo e ele já antecipou que isso ia acontecer. Por conta da tecnologia, as pessoas cada vez ficam mais dispersas, porque a tecnologia, ela é fato, ela vai aumentar mais ainda, ela vai ajudar e muito nos processos, em agilizar, na troca de informações, mas se a gente deixar só a tecnologia como a inovação, a gente vai se isolar e a gente vai desumanizar. E aí a grande revolução que a gente vai ter no mundo, e isso aí a gente vai precisar que a gente desperte para isso, é justamente a inovação da conexão humana, né? Porque a tecnologia ela já é um fato, ela já vai, ela é um caminho sem volta. Agora, se a gente paralelamente não contribuir para gerar essa mudança, essa sim, disruptiva, que é na conexão humana, o mundo vai ficar totalmente isolado. E aí, numa crise dessa do coronavírus, a gente percebe muito isso, né? O quanto a gente está desconectado, né, das pessoas, o quanto a gente perdeu essa capacidade, tá? E aí, assim, eu queria falar uma coisa que é importante para vocês, assim, como é que vocês sabem se vocês têm conexão ou não? A gente precisa ver as pessoas que estão ao nosso redor, né, as pessoas que convivem com a gente, se elas sentem que podem contar com a gente, se elas têm confiança de falar coisas da vida delas pra gente, né? Então, assim, a gente precisa compreender se a gente está se colocando dessa forma, porque não é o que a gente acha, é o que as pessoas acham da gente, né? Se as pessoas chegam para você para conversar, para desabafar, se elas confiam em você verdadeiramente. Então, se elas confiam em você verdadeiramente, significa que você está se conectando com elas. Se não, se elas vêm para você com máscaras, né? Que a maioria, as relações elas são sempre máscara, né? São os personagens que a gente cria. Então não há conexão. Há um personagem conversando com outro personagem, não essência, tá? Então, uma coisa que a gente precisa pensar é isso. E assim, quando a gente realmente tem uma experiência de conexão, isso é algo que toca os nossos sentimentos, né? A nossa humanidade. Então é o que toca o nosso amor, é o que toca o medo, é o que toca na gratidão. Então isso torna a gente melhor. Então, apesar de a gente estar num gesto de empatia com o outro, a gente é que melhora também como ser humano, né? Porque a gente consegue tocar dentro da gente esses sentimentos que são humanos, né? Então é muito importante que a gente comece a trabalhar isso, tá?